Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom estarmos de volta, né? Depois de um mês de férias, um mês de revisão, né? Esse um mês de revisão valeu mais para quem esteve ausente antes do período das férias, né? Porque aí pôde ver todo o conteúdo que os outros já tinham estudado, né? Eu espero que vocês tenham tido interesse de assistir essas aulas, né? De rever o conteúdo. Estou muito contente com os alunos que chegaram, né? Depois da entrega do chip, alguns alunos retornaram, né? Às atividades, retornaram para acompanhar o conteúdo. Disseram no meu PV que não querem perder o ano letivo. Isso é muito bom. Para vocês que estão concluindo já esse ano, não é interessante que vocês percam essa oportunidade, né? É muito bom que vocês permaneçam até o final. Se você sabe de algum colega que desistiu, que não quer mais retomar os estudos, converse com esse colega, incentive, né, para que ele não perca o ano letivo, está tão pertinho para vocês conquistarem aí o tão sonhado diploma, né, de ensino médio. Antes das férias, nós trabalhamos equação geral da reta, né? E aí a gente viu lá como é que se encontra a equação geral de uma reta delimitada, que a gente conhece 2 pontos por onde ela passa, e aí a gente encontrou essa equação geral, ax mais by mais c igual a 0. E hoje a proposta é a gente estudar a equação segmentária da reta. A equação segmentária da reta, o nome já está dizendo, segmento, pedaço, né? Então, se trata de um pedaço de reta limitado por 2 pontos, tá? Então, só um pedaço da reta. Como a gente faz para encontrar a equação desse segmento? Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês rapidinho, para a gente, então, começar de fato. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma pequena introdução, né, da importância aqui do estudo analítico da reta. Eu consegui esse material aqui na internet, né, que está bem parecido com o livro de vocês, lá da Secretaria de Educação de Pernambuco. Gratidão por esse povo que criou esse material, que é maravilhoso. Então, aqui, olha, o estudo analítico da reta é muito utilizado em problemas cotidianos ligados a diversas áreas do conhecimento, como física, biologia, química, engenharia e até a medicina, né? Então, a gente às vezes acha que o conteúdo ele não tem relevância, ele não tem importância, mas, na verdade, ele tem sim, ele tem uma aplicação, né, na vida prática, tá? Nesse tópico, nós estudaremos 2 importantes tipos de equações da reta, no plano cartesiano, que no caso é a equação segmentária e a equação paramétrica. Hoje, vocês vão estudar a segmentária e, no próximo momento, a paramétrica, tá bom? Deixa eu trocar aqui de tela. Ai, tá lento. Espera só um minutinho, gente, que eu vou dar um jeitinho bem aqui nessa apresentação, porque como ela tem umas transições,
ela está travando bastante. Então... Acho que tá... Começar a gravar. Peraí. Então, olha, gente, vamos aqui. Consegui arrumar aqui o slide para ver se trava menos, né? E a gente consegue concluir essa aula. Então, como eu dizia, né? A equação segmentária, ela é a equação de um segmento, de um pedaço de uma reta. Então, aqui vocês conseguem ver o plano cartesiano, os eixos, né? Ortogonais aqui, eixo das abscissas, que é o eixo X, eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Aqui em azul a gente tem a reta R, no caso, esse pedacinho aqui que está limitado pelo ponto P e Q, que é o nosso segmento de reta, tá? Que é o nosso pedaço de reta. Nesse ponto P, observa que esse ponto está sobre o eixo das abscissas. Se ele está sobre o eixo das abscissas, ele tem um valor para X, aqui tem um valor para X, e o Y dele é 0. Então, por isso, as coordenadas dele é aqui, P e 0, que é o valor dele aqui no eixo X. Na vertical, aqui no ponto Q, vocês observam que ele está sobre o eixo. Então, como ele está sobre o eixo Y, eu tenho um valor para Y, que no caso é esse Q minúsculo, e o valor de X vai ser 0. A gente viu isso quando estava estudando o plano cartesiano, que quando o ponto está sobre o eixo, uma das suas ordenadas vai ser 0. Então, se está em cima do eixo X, o Y é 0. Se está em cima do eixo Y, o X é 0. Então, as coordenadas de Q, 0 e Q, coordenada de P, P e 0. Então, tem aqui, ó, equação segmentária. Vamos considerar a situação em que uma reta R intercepta o eixo das abscissas X. Interceptar quer dizer corta, né? O eixo das abscissas no ponto X. Aliás, o eixo das abscissas, que é o eixo X, no ponto P, e as coordenadas de P, P e 0. E o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, no ponto Q, 0 e Q. Com P e Q não nulos, ou seja, tem um valor aqui para o P, tem um valor para X aqui, tem um valor para Y, que não é 0, tá? Como mostra aqui a figura. Então, aqui eu tenho um segmento de reta, que é a distância de P até Q, tá? Esse segmento, ele está em uma reta R. Agora, vamos considerar um ponto qualquer, X e Y, que também pertence a essa reta R. Em seguida, aplicaremos a ideia do alinhamento de 3 pontos, ou seja, se 3 pontos estão numa mesma reta, o determinante formado por suas coordenadas é 0. A gente viu isso quando estava estudando condição de alinhamento de 3 pontos. 3 pontos só estarão alinhados se e somente se o determinante de suas coordenadas der 0. Então, eu tenho aqui o meu segmento de reta, que vai de P até Q, e nesse segmento de reta eu tenho também um ponto genérico aqui, X, Y, tá? Desconhecido. Daí, eu vou montar aqui uma matriz para calcular o determinante dela. Então, eu coloco aqui as coordenadas do ponto P, as coordenadas do ponto Q e as coordenadas do ponto genérico. Completo a minha matriz com o 1, que é o elemento neutro da multiplicação, tá? E aí, esse determinante tem que dar 0, porque os 3 pontos estão sobre a mesma reta. Aí, a gente aplica a regra de Sarri, que a gente já conhece também, porque já estudamos esse ano. E calculamos o determinante. Então, aqui a gente vai multiplicar, olha, P vezes Q vezes 1, fica P vezes Q, PQ.
0 vezes 1 vezes x vai dar 0. 1 vezes 0 vezes y vai dar 0. Então, a gente não precisa colocar. 1 vezes q é q, vezes x é x. Como já está aqui no sentido da diagonal secundária, eu troco o sinal. Então, fica menos x, q. Aqui, p vezes 1 é p vezes y, py. Também está no sentido da diagonal secundária. Já troco o sinal, fica yp. 1 vezes 0 é 0, vezes 0, 0. Não precisa colocar. Igual a 0. Gente, para quem não lembra, né? O cálculo do determinante pela regra de Sarri, a gente repete as duas primeiras colunas, tá? Aqui, ó. Para poder fazer a multiplicação, primeiro no sentido da diagonal secundária, depois, aliás, da diagonal principal, depois no sentido da diagonal secundária, tá? Então, aqui a gente fica com essa equação aqui, ó. PQ vezes menos XQ, aliás, vezes não, menos XQ menos YP igual a 0. Aqui, a gente passa esses que têm variável x e y para o segundo membro para poder trocar o sinal, tá? Então, ficou PQ igual, aqui estava menos, fica mais, aqui estava menos, também fica mais. O 0 não precisa eu repetir ele aqui, tá? Agora, eu divido a equação toda por PQ. PQ aqui, ele vai ser um número real. Tá? Não tem a variável está só aqui e aqui, que são x e y. Aqui vai ser um número real qualquer. Então, eu divido toda essa equação por PQ. Então, dividindo por PQ, ó, PQ dividido por PQ dá 1. XQ dividido por PQ, olha, cancela o Q com o Q, sobra embaixo o P. Então, fica x sobre P. Mais YP dividido por PQ. Eu cancelo o P com o P, vai sobrar só o Q. Então, fica Y sobre Q igual a 1. Onde P e Q são números reais não nulos, tá? P e Q não podem ser 0, tá, gente? Porque não existe divisão por 0. Eles vão estar aqui, olha, no denominador. Então, a fórmula da equação segmentária da reta é x sobre P mais y sobre q igual a 1. Vamos ver aqui as aplicações desta fórmula. Então, olha, note que P é a medida algébrica do segmento OP. Então, olha, esse valor de P aqui vai ser a distância de O até P. Ou seja, a distância aqui, olha, do eixo Y até o ponto P. Vai ser o valor desse P minúsculo aqui, ó. E a distância, o valor de Q, esse Q minúsculo aqui, vai ser a distância de O até Q, tá? Vai ser essa distância aqui, ó. Então, note que P é a medida algébrica do segmento OP, que está no eixo X, e Q é a medida algébrica do segmento OK, que está no eixo Y. Por isso, a equação x sobre P mais y sobre Q igual a 1 tem o nome de segmentária, de segmento de reta, pedaço de reta. Olha só. Escreva a equação segmentária das retas R e S da figura a seguir. Observem aqui, queridos, que nessa reta R, o valor de P está aqui, ó. É esse valor aqui no eixo X. Então, o valor de P vai ser menos 4. O valor de Q vai ser esse valor aqui no eixo Y. Então, o valor de Q vai ser 5. Então, essa equação aqui vai ficar x sobre menos 4 mais y sobre 5 igual a 1. É muito simples para escrever essa equação. É só você saber onde está o valor de P, que vai estar sempre no eixo X, e onde está o valor de Q, que vai estar sempre no eixo Y.
Aqui na reta S, ó, o valor de P é esse aqui, 6. O valor de Y é esse aqui, menos 2. Então, vai ficar x sobre 6, y sobre menos 2, igual a 1. Olha só. Tá, ó. A equação segmentária da reta R é x sobre menos 4, y sobre 5, igual a 1. Ok? E essa aqui, ó, x sobre 6, y sobre menos 2, igual a 1. Muito simples. Determine a forma segmentária da equação da reta, cuja equação geral é S, e a equação geral de S é 2x mais 4y menos 12 igual a 0. Você viu que na equação segmentária da reta, depois da igualdade, é uma unidade que fica lá. Então, o que eu faço aqui quando eu tenho a equação geral da reta? Eu passo o termo independente para o segundo membro, trocando o sinal, que é esse menos 12. E depois eu divido toda a equação por ele, que é para poder dar resultado 1 no segundo membro. Veja só. Olha. Para determinarmos a equação segmentária da reta S, vamos isolar o termo independente 12 no segundo membro. Então, a equação era essa aqui, 2x mais 4y menos 12 igual a 0. Esse menos 12 vai para o segundo membro, ele fica mais 12. Então, 2x mais 4y igual a 12. Agora, a gente divide a equação toda por esse 12, que é para poder dar 1 aqui no segundo membro, tá? Então, fica 2x sobre 12, mais 4y sobre 12, igual a 12 sobre 12. Simplificando aqui, olha, o 2 pelo 12, dividido por 2, fica x sobre 6, tá? Ó, 2 dividido por 2 é 1, fica x. 12 dividido por 2 fica 6. Aqui dá para simplificar por 4. 4 dividido por 4 dá 1, então fica só y. 12 dividido por 4 dá 3. E 12 dividido por 12, 1. Então, a equação segmentária dessa equação geral aqui, olha, é x sobre 6 mais y sobre 3 igual a 1. Essa aqui é a representação gráfica daquele segmento, daquela equação geral lá, só que do segmento de reta, tá? A representação dela fica assim, olha. X sobre 6 quer dizer que o valor de P é 6, então fica aqui, ó. Y sobre 3 quer dizer que o valor de Q é 3, então fica aqui, tá? Então, essa aqui é a fórmula, né, a representação gráfica, melhor dizendo, dessa equação da reta S. Então, agora, eu vou parar aqui para fazer outros exemplos aqui no canetão para vocês, tá bom? Para complementar esse vídeo e deixar um exercício. Só um instantezinho. Gente, antes de mostrar aqui esses 3 exemplos que eu trouxe para vocês, eu queria mostrar aqui como você pode fazer para comparar a equação geral, tá? A equação geral da reta com a equação segmentária, tá? Essa aqui é a fórmula da equação segmentária e essa é a forma da equação geral, tá? Então, eu sei que na equação segmentária aqui tem que dar 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha equação geral e esse C, que tá positivo, eu passo ele para o outro lado, fica menos C. Para dar 1 aqui, eu vou dividir a equação toda por menos C. Então, ficou A sobre menos C, B sobre menos C sobre menos C, que dá 1. Fazendo agora a comparação daqui para cá, eu tenho que 1 sobre P
vai ser igual a A sobre menos C, tá? Fazendo meio vezes extremo, A vezes P fica AP, 1 vez menos C fica menos C. Eu quero o valor de P, então o A passa para o outro lado dividindo. Então, P vai ser menos C sobre A. Aqui, se eu pegar B sobre menos C, vai ser igual a 1 sobre Q. Aqui não aparece, mas está subtendido que é 1 no numerador, tá? Então, 1 sobre Q. Então, 1 sobre Q igual a B sobre menos C. Faz de novo meio vezes extremo. B vezes Q igual a 1 vez menos C. Esse B aqui está multiplicando, passa dividindo. Isso quer dizer o quê? Quando você tiver a equação geral da reta e quiser descobrir o valor de P e o valor de Q, é só você substituir os coeficientes C sobre A, C sobre B, que aí você já encontra P e Q, tá? Se você não quiser fazer esse processo aqui de colocar fator comum em evidência. Olha só, bem aqui, ó, vamos fazer por esse critério aqui. Vamos fazer das duas maneiras, tá? Ó, nessa equação, o valor de A é 3, o valor de B é menos 4 e o valor de C é 12. Então, P é igual a menos C, que é 12, sobre A, que é 3. Então, P vai ser menos 4. Q vai ser menos C, ó, tá aqui, ó, 12, sobre B, que é menos 4. Então, Q vai ser igual, menos por menos dá mais, Q vai ser igual a 3. Então, a equação vai ficar x sobre menos 4, y sobre 3, igual a 1. Aqui, gente, você pode deixar o sinal aqui mesmo do lado do valor que deu para P, tá? Não precisa colocar aqui do lado, não. Ele fica aqui mesmo. Nessa aqui, que você tem o gráfico, já sabe, ó, valor de P é aqui, valor de Q aqui. Então, x vai ficar sobre 2, que é o valor de P, y vai ficar sobre 3, que é o valor de Q, e vai ser igual a 1, tá? Essa é a equação. Esse terceiro exemplo, ele deu 2 pontos por onde a reta passa, mas esses pontos aqui, eles não estão interceptando os eixos. Então, como é que você faz para encontrar a equação segmentária? Primeiro passo é encontrar a equação geral. Então, para encontrar a equação geral, determinante, tá? Ponto genérico, ponto A, ponto B, completa a matriz, tá? Repete as duas primeiras colunas. E esse determinante é igual a 0. Multiplicando aqui, menos 3x. Multiplicando aqui, dá 2y. Multiplicando aqui, menos 24. Sinal de menos, abre parêntese. Multiplicando aqui, ó, dá menos 6. Multiplicando aqui, 6x. Multiplicando aqui, menos 4y, igual a 0. Vamos eliminar o parêntese. Menos 3x. Esse 6 aqui, ó, vai trocar o sinal, vai ficar menos. Mais 2y. Esse aqui vai trocar o sinal, vai ficar mais 4y, menos 24, menos vezes menos, mais, igual a 0, tá? Ó, esse aqui. Juntando aqui dá menos 9, juntando aqui dá 6, e aqui sinais diferentes, sinal do maior e subtrai, menos 18. Essa é a equação geral da reta. Agora vamos encontrar a segmentária. Aqui a gente fez usando a fórmula, aqui a gente vai fazer pelo outro método, tá? Vou colocar aqui, ó, menos 9x, mais 6y, menos 18, igual a 0. O outro método é, passa o menos 18 para o segundo membro, ele tá menos, vai passar mais.
Agora, eu divido toda a equação por ele. Então, menos 9x mais 6y igual a 18. Divide tudo por 18. Simplificando aqui por menos 9, fica menos 2 aqui embaixo. Simplificando aqui por 6, fica 3. E aqui dá 1. Essa é a nossa equação segmentária. Bons estudos, resolvam os exercícios.